Eu quero começar a fazer. A colega me fez a gentileza de me trazer um Nutrilite. Então a fome da semana passada foi compensada. Quero agradecer a senhora, porque está na Bíblia. Dá de comer a quem tem fome. A senhora fez uma coisa bíblica. Muito obrigado por isso. Bom, vamos para a aula, de qualquer maneira. O nosso tema hoje, então, o colega queria que eu falasse dano moral da pessoa jurídica, mas não é bem tema da nossa matéria. Nós estamos no dia de família. Coisa linda, direito de família, fico emocionado. E hoje nós vamos trabalhar o afeto como valor jurídico ou valor jurídico do afeto. Eu já defini afeto na semana passada, quando eu falei em abandono paterno-filial. Portanto, a partir de agora, nós vamos construir o afeto como forma de, anotem aí, criação de parentesco. Criação de parentesco. Eu não falei nada desse tema, né? Vou inaugurar agora. Portanto, a primeira coisa que eu quero lembrar vocês é o seguinte. Em 1979, o professor João Batista Vilela, que é o tema é maior que esse, né? Criação de parentesco, assim, é afeto como valor jurídico. Embaixo, criação de parentesco. Tem que ser precisa a anotação. Senão depois você vai falar, o professor Simão falou pela metade. Afeto como valor jurídico, é o grande tema. Embaixo, subtítulo, criação de parentesco. Isso, agora ficou bonitinho. Obrigado. É que eu sou um pouco neurótico, então eu fico olhando como a senhora anota para ver se está tudo certinho. A senhora percebeu ou não? Primeira vez que eu faço isso? Ah, já fiz na aula passada. Eu fico olhando assim, né? Com aquela cara. A senhora tem que cobrir o braço. E eu corrijo erro de português também. Se a senhora colocar alguma coisinha, eu corrijo. Bom, então... Mas vocês querem saber o quê? O afeto. Tudo começa, então, em 1979, quando o professor João Batista Vilela, professor titular da Federal de Minas Gerais, um dos maiores juristas do Brasil, escreve um artigo que foi objeto de uma palestra. Então, ele proferiu uma conferência em cima desse artigo, na OAB, 1979. Esse artigo se chamou Desbiologização da Paternidade. Desbiologização da paternidade. Já vai para o caderno isso aí. E esse artigo, basicamente, diz que pai não é apenas quem contribui com o material genético. Pai é aquele que cria. Ou seja, a paternidade é uma construção a partir de convívio, a partir de criação, logo a partir de afeto, que é o conceito psicanalítico de afeto. Foi esse texto de João Batista Vilela, que podia não ter dado repercussão nenhuma, que mudou o conceito de parentesco no direito brasileiro. E foi a partir desse texto, que é de 79, portanto não é novo, que todo o direito civil veio construindo o afeto como valor jurídico. Mas eu sou honesto com vocês. Se esta construção tivesse sido barrada pelo STJ, não, afeto não vale nada, eu não perderia um minuto falando disso. O problema é que não só o STJ não barrou, como ao contrário. O STJ tem uma premissa consolidada hoje. O afeto é fonte de parentesco. E eu vou ter que trabalhar então com vocês a casuística. Quando o STJ admite, quando não admite, quando constrói, quando não constrói. Mas uma coisa os senhores podem saber para concurso público. Não há dúvida que no Brasil o afeto é fonte de criação de parentesco. Isso não há dúvida. A questão é tão importante que hoje pende julgamento de um recurso, agora presta atenção, extraordinário no STF. Por quê? Porque em uma questão, eu já vou contar a questão daqui a 2 minutos, mas em uma questão de direito de família, o STJ disse, não, isso aqui ponto, está fora, não vou apreciar. O advogado conseguiu, recurso extraordinário com agravo, que o ministro Fux entendesse que a questão de parentalidade socioafetiva tem repercussão geral. E, portanto, hoje, pende julgamento no STF a questão do afeto, de tão importante que isto é. Saiu do âmbito do STJ e chegou no STF. Portanto, para concurso, não é que é importante, é a essência do direito de família atual. No último concurso da magistratura de São Paulo, um dos examinadores, a cada 10 questões de família, 9 eram sobre esse tema. Por quê? Porque realmente é o tema do momento, ainda mais agora com o STF, se preparando para enfrentar o afeto como valor jurídico. Então anotem o seguinte. O tema surge
a partir do artigo do professor João Batista Vilela, denominado da desbiologização da paternidade. Desbiologização da paternidade. A premissa do artigo é que pai não é apenas aquele que contribui com material genético, mas também aquele que cria. Simão, tem algum artigo do Código Civil que abre uma brecha para dizer que pai é aquele que cria, é aquele que mantém relação de afeto? Tem. Porque o artigo 1593 do Código, ele diz assim: o parentesco será natural, se for consanguíneo, quer dizer, o DNA, ou será civil, se for de outra origem. Outra origem, historicamente, era adoção. A adoção gera parentesco civil, porque eu não tenho o sangue, mas opto por ser pai ou opto por ser mãe. Hoje, esta outra origem inclui não só a adoção, como também a socioafetividade. O artigo 1593 abriu uma brecha para que o Código Civil, vamos dizer, traga para dentro dele o parentesco socioafetivo. Então anotem aí, em termos de lei, o artigo 1593 traz duas espécies de parentesco. Duas espécies de parentesco. Primeiro, o consanguíneo ou natural. Segundo, outras origens, que é o parentesco civil. Além da adoção, no parentesco civil, então continuando a frase, né? Além da adoção, inclui-se o afeto. Além da adoção, inclui-se o afeto. Eu acho que eu já disse isso aqui para vocês, mas socioafetivo se grafa tudo junto, sem acento. E não foi reforma da mudança da reforma ortográfica agora. Já era assim na forma antiga. Socioeconômico sempre foi tudo junto. Socioafetivo. Ah, mas o STJ grafa separadamente. Azar do ministro que não sabe português. Vocês sabem. Socioafetivo. Tá? Isso aqui não é jurisprudência que manda. O que manda é a regra do idioma. Tá? Ah, mas os ministros não. O ministro não pode decidir. Mas grafia continua sendo a gramática. Tá bom? O senhor sabe que o senhor me fez uma pergunta na última aula? Que o senhor é um homem muito perspicaz. E esse rapaz aqui, esse nosso colega, estava sofrendo com a seguinte questão. Vocês lembram que eu comentei na aula passada com vocês a respeito do filho adotivo receber menos que o filho biológico por conta da morte ter ocorrido na ordem constitucional anterior a 88? Lembra-se desse debate? Eu disse até que o Supremo Tribunal, recentemente, uma ação rescisória, ele decidiu manter a diferença para as mortes ocorridas pré-88, né, pré-Constituição. E ele disse assim, mas Simão, ele é um constitucionalista, você percebe até pelo óculos que ele é constitucionalista, e ele dizia assim para mim, mas Simão, a nova ordem constitucional não pode retroagir, porque se for o legislador, o constituinte originário, quer dizer, o cara já está nível mestrado. E eu disse para o senhor que eu não admito a ofensa ao direito adquirido. Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor, se o senhor quiser seguir essa tese, que eu concordo, que eu discordo totalmente,
Eu estava lembrando que tem um amigo meu, que tem um livro publicado pela Saraiva, que é o Mário Delgado, que é um baita reacionário e de repente virou revolucionário no doutorado, mas é um baita reacionário. E que ele define exatamente isso. Porque nós começamos a discutir no WhatsApp essa questão, lembrei do senhor, e o Mário disse que está errado o STF, por quê? Porque quando se trata de direito adquirido, ele não pode prevalecer sobre uma principiologia constitucional da igualdade. Então o senhor vê que o senhor tem adeptos nessa sua tese. Eu não adotaria isso para concurso, porque é uma tese um pouco loser. Tá? Mas só para o senhor não ficar muito triste, tem losers junto com o senhor não é o único, entendeu? Agora dizer, por causa da igualdade, se anula o direito adquirido, quer dizer, então se anula por tudo. E o Mário defende a tese que anula porque há um valor maior subjacente. E eu brinco com ele, quem decide você, ele vai fazer uma lista dos valores maiores. A partir dos meus valores, não, são valores sociais. Então vai fazer o quê? Um pleito? Uma pesquisa do Ibope? Bom, só para dizer isso para o senhor, que eu fiquei devendo, que o senhor foi tão incisivo, né? Mas eu discordo da tese loser. Bom, vamos seguir aqui, que isso não tem a ver. Bom, abriram-se as portas. A partir dessa abertura doutrinária, abertura do próprio texto do Código Civil, o STJ, então, bateu o martelo. Existe paternidade socioafetiva, ela é admitida no ordenamento, e ela, diz a Missa Nancy, tem uma frase muito interessante, a Missa Nancy, que vocês vão anotar aí no caderno, para abertura ainda do tema. Diz a Missa Nancy o seguinte: a filiação socioafetiva encontra amparo na cláusula geral de tutela da personalidade humana. Ou seja, salvaguarda a filiação como elemento fundamental na formação da identidade e definição da criança. Portanto, o STJ bateu o martelo. Existe e é admitida. O que nós vamos ter que enfrentar como polêmica é quando existe. Mas que ela existe, em tese, ela existe. Quando se aplica, é o que nós vamos enfrentar na sequência. Anotem aí. O STJ amparou a tese com base no voto da ministra Nancy, para quem a filiação socioafetiva encontra amparo na cláusula geral de tutela da personalidade humana. Personalidade humana. RESP 450 566 Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Quando o professor Vilela pensou, então, que pai é aquele quem cria e pai não é aquele que contribui com o material genético, ele retoma uma figura que se chama posse do estado de filho. O que é isto? Eu vou explicar isto, que é o primórdio, a origem da parentalidade socioafetiva. Nos tempos idos, o Estado não tinha um sistema de registro. Quem tinha registros era a igreja. Nascimento, óbito, casamento. O nascimento pelo batismo. O óbito pela extrema-unção. Casamento porque era a igreja que celebrava casamento. Portanto, o que poderia acontecer naqueles tempos? Pegava fogo na igreja? Pegava fogo na igreja? Sumiam todos os registros. Se eu precisasse provar que eu era filho de João e Maria, eu não tinha uma certidão de nascimento para provar. Então o direito cria uma figura que chama posse do estado de filho. Para que ela serve? Para provar que eu sou filho. Mas se eu tiver documento, eu não preciso disso, claro. Basta o RG, basta assinar o nascimento. Tanto que isso hoje desaparece, porque hoje os cartórios estão informatizados, grande maioria, claro, tem exceções, microfilmados, mas naquele tempo, então, prove que você é filho de João e de Maria. Bom, não dá para provar. A igreja queimou, perdi a certidão de batismo. Então vamos lá. Você tem o sobrenome dos seus pais? Tenho. Todo mundo sabe que eu me chamo José Fernando Simão. Minha mãe se chama Elizabeth Simão, meu pai se chama José Carlos Simão. Então eu tenho o nome. Outra coisa, você os trata como pais e eles os tratam como filhos? Sim,
Pode ver aqui essa cartinha, ó, filho querido, filho... então tem uma relação de trato. E a sociedade os vê como pais e filhos? Eu provava com uma vizinha, com um conhecido. Então realmente, mesmo se a certidão de batismo que queimou, você é filho. Você é filho porque tem um nome, é tratado como tal e a sociedade os reconhece. Esta é, portanto, a chamada posse do estado de filho. E ela reúne 3 elementos. Eu dizia nomen, tractus e fama. Mas como agora eu vi que alguns usam em latim para fazer uma rima, ficou mais bonitinho. Nominatio. Não anotem ainda, que vocês já vão anotar daqui a 1 minuto que eu vou ditar isso aí. Reputatio. Eu repito. Os termos em latim, tractatio. Podem ser mais de um. Eu usava nomen, tractus e fama. Agora eu uso nominatio, reputatio e tractatio. Só para rimar. Anotem aí. Posse do estado de filho. É um instituto que serve para provar a filiação em caso de inexistência de documentos que a comprovem. Exige 3 elementos. Primeiro, nominatio. Nominatio. O filho deve ter o sobrenome do pai. Segundo requisito. Só eu vou pular porque eu gosto de dar a ordem inversa. Tractatio. Segundo, tractatio. Filho e pai se tratam como tal. Terceiro, se trata como tal. Reputatio. A sociedade os reconhece como pai e filho. O que esse instituto tem a ver com parentalidade socioafetiva? Tem a ver o seguinte: no início da construção teórica, a conclusão da doutrina foi: se ele tem o sobrenome, se ele é tratado como filho e o outro como pai, e a sociedade os reconhece, isso serve para provar que ele é filho, seja ele filho biológico, seja ele filho afetivo. Os 3 elementos que provam a filiação biológica vão provar a afetiva, mas isso é a origem do Instituto. Hoje o Instituto se descolou dessa origem. Mas como muitos ainda na doutrina associam, vocês vão saber que não é a mesma coisa. Foi o uso histórico desse Instituto para criar a socioafetividade. Hoje não precisa mais disso. Isso está mais na história. A conclusão da doutrina foi que a posse do estado de filho serve, então, não só como prova da filiação biológica, mas também da afetiva.
o uso histórico deste instituto ajudou na criação da parentalidade socioafetiva. Fechado isso? Muito bem. Agora, dito isso tudo, nós vamos então anotar duas coisas antes de eu falar do STJ. A primeira coisa é a seguinte: eu até, por um pecado meu, eu descobri isso hoje, lendo a carta forense, eu cito precedentes de 2 tribunais, mas são 3. Eu vou explicar o que é isso que eu quero falar desde logo. O Tribunal de Pernambuco, que foi o pioneiro nessa história, que eu quero contar, isso vai para o caderno dos senhores, permitiu uma coisa que foi inédita no Brasil. Depois foi seguido, eu sabia pelo Ceará, que eu tenho o número, e hoje eu descobri que também foi seguido pelo Maranhão. São 3 tribunais que permitem isso. Aliás, tem que citar o autor do provimento, que é o desembargador Jones Figueiredo Alves, grande amigo. Jones é um grande jurista. Ele dizia uma coisa que era verdade: Simão, o sujeito é pai socioafetivo, porque é o marido da mulher, cria aquela criança nunca teve outro pai, presume-se linha na certidão de nascimento, não tem nome de ninguém, está vazia, vacante o posto. Ele quer reconhecer aquele filho como dele. Se ele reconhecer, é um ato falso, porque na verdade ele não é pai biológico. Não é pai biológico. O procedimento seria a adoção. No Brasil, extremamente custosa, demorada, cara, e ainda com aquele óbice que nós vimos na aula passada, que o Brasil não admite adoção intuito persone. Nós já vimos isso na aula passada. Então, por que a gente não faz um provimento pelo tribunal? Olha que coisa genial. Que o pai socioafetivo pode ir e declarar no registro civil que ele é pai. Mas não a adoção brasileira, que seria uma declaração falsa, que ele é pai biológico. Ele vai declarar que ele é pai socioafetivo. Claro que a presunção, a possibilidade só existe se não tiver nome de ninguém. Ele não vai tirar alguém do registro da criança. Ele só vai pôr onde há uma lacuna. Estão acompanhando a ideia? E o Tribunal de Pernambuco, então, genialmente, graças ao trabalho do Jones, tem um provimento que o pai socioafetivo não precisa usar de adoção brasileira, nem de adoção regular, basta que ele se declare pai. E claro, tem testemunha, tem uma série, não é assim, não é, eu estou falando a ideia do provimento, não estou dando os detalhes e nem precisa para concurso os detalhes. O que precisa saber é o seguinte, que tem 3 tribunais no Brasil que admitem que os registros civis reconheçam paternidade socioafetiva sem que precise se valer daquela velha história de registrar filho como se fosse meu, não sendo. É a solução para acabar com a adoção brasileira. E esse artigo da Carta Forense desse mês, até o menino foi meu aluno da São Francisco, o Marcelo, ele defende a tese de que isso deveria ser ampliado para todos os estados, para evitar exatamente a adoção brasileira, que é até tipificada como crime. Então anotem uma observação. O do Maranhão, eu não vou dar o número do provimento, que eu não tenho aqui. Observação. O provimento 9 de 2013 do TJ Pernambuco permite ao pai socioafetivo reconhecer seu filho junto ao registro civil, desde que não haja nome do pai biológico no registro da criança. É a primeira hipótese de reconhecimento de socioafetividade sem decisão judicial. O provimento foi adotado
pelo TJ Ceará e TJ Maranhão. Aliás, eu falei que eu não sei o número do provimento, mas eu estou até com a carta forense aqui, eu já vejo para vocês. E a segunda questão que eu quero que vocês anotem, antes de eu entrar no STJ, é a seguinte, que eu falei agora do ministro Fux, que é altamente importante. Segunda observação. A socioafetividade tomou tamanha importância que o STF analisará seus efeitos. Pois entendeu haver no tema repercussão geral. Repercussão geral. Anote o número. Recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário com agravo. 692 186/Paraíba. O advogado é o meu grande amigo, o professor Rodrigo Toscano de Brito. Aliás, nós vamos fazer em setembro nosso primeiro congresso que eu idealizei aí na Paraíba, Direito e Cinema. Vamos fazer dentro da sala de cinema. Trechos de filmes e direito de família. Vai ser emblemático. Eu já escolhi meus 2 filmes. Agora, eu ia dizer uma coisa para vocês sobre esse recurso especial, extraordinário. A história desse recurso extraordinário, ela é incrível. O sujeito, jovem, engravida uma moça. A moça fala, o filho é teu. Só que ele estava noivo de outra. E se a noiva descobre, ia dar problema. Então ele combinou com o pai dele. Pai, avô da criança. Você registra a criança como sua? O avô e a avó, os pais dele registraram. Então a menina passou a ser irmã do pai biológico. E ele casou com essa outra moça. Nessa dinâmica familiar, essa menina sempre soube que biologicamente era filha do seu irmão. Mas que na verdade foi criada como irmã. No ambiente familiar, como irmã. Os pais falecem. Lógico que essa menina herda, porque ela é filha, está registrada em nome dos pais dela. O irmão também herda, tudo em ordem. Quando o irmão, que na verdade era pai biológico, vem a falecer, ela percebe o seguinte, essa moça. Puxa, dos meus pais socioafetivos, eu recebi uma casinha. Esse meu irmão, que na verdade é meu pai biológico, é muito rico. Então por que eu agora não abandono a paternidade socioafetiva e não vou buscar a biológica? Porque se eu conseguir a biológica, eu herdo 2 vezes. Uma dos avós, que eram na verdade os pais dela, juridicamente falando, e agora eu entro num segundo espólio, que é muito melhor do que aquele que eu participei. Então ela faz uma ação investigatória de paternidade contra o irmão, entre aspas, na realidade pai biológico. Se perderam na história, eu estou indo bem. Estão indo bem, né? Só se perdeu? Quando morreu o pai e a mãe dela, juridicamente falando, que eram os avós biologicamente falando, ela herda. Quando morreu o irmão dela, juridicamente falando, que era biologicamente pai, ela quer herdar 2 vezes. Então ela entra com uma investigatória contra o espólio do irmão, entre aspas, dizendo, não é meu irmão, é meu pai. E daí fizeram o DNA. E o DNA confirmou que ela não era filha de quem se dizia ser, mas sim do morto. Então o juiz falou assim, como filha, ela participa da herança. Só que reparem, ela participou de 2 heranças. Uma dos pais socioafetivos e agora do pai biológico. E o Rodrigo Toscano, ele é professor da Federal, ele entra já em grau recursal e vai para o TJ da Paraíba e diz assim, ó, não rola. Não dá para alguém querer herdar 2 vezes. Essa ação tem cunho meramente patrimonial. Ela não quer um pai, ela quer 2 vezes dinheiro de herança. E o Tribunal da Paraíba dá na cabeça. E ele vai para o STJ. E o STJ mantém a decisão de primeira instância. Foi alguma bobagem, tipo, nega um segmento por isso ou por aquilo. O STJ não enfrenta o tema, fica mantida a decisão. E ele consegue, então, que esse recurso extraordinário vá para o STF
por isso que é recurso extraordinário com agravo, para que o STF diga se o afeto, nesse caso, aquela construção, prevalece, os avós são realmente os pais, ou se o pai biológico é pai. E o STF vai ter que fazer uma questão interessante. Eu posso herdar duas vezes? Porque se eu puder herdar duas vezes, é ótimo, né? Eu herdo primeiro de um, espero morrer, mudo de pai. E se eu achar mais um terceiro, quem sabe na minha vida, eu mudo de novo. Porque olha aqui que maravilha. Morre o sócio afetivo, eu herdo. Daí eu vou entrar com o biológico. Morreu o biológico, eu herdo. Daí eu falo assim, bom, mas agora eu vou criar um outro sócio afetivo para trocar. Eu vou ter uns 3, 4 pais durante a vida e vou herdando. Profissão, acumular a herança de pai. Então, o que o STF vai ter que analisar é se essa moça é filha para fins sucessórios. Ou se ela é irmã, como se criou naquela condição familiar por 20, 30, 40 anos. Entenderam qual que é o caso? Eu tenho um caso no escritório que, eu adoro essa história. O homem estava na porta da sua casa no domingo, lá regando as plantinhas, toca a campainha. Esse meu cliente tem 70 e poucos anos. Um rapaz, com 50, uma mulher e 2 filhos. Ele fala, pois não, o cara abre a porta da casa dele, desse meu cliente, dá um abraço no velho e fala, papai! O velho ficou olhando e falou assim, não, eu não sou seu pai. Não, o senhor é meu pai, como sou seu pai? Estou vendo o senhor hoje, não sei nem o seu nome. Não, o senhor é meu pai. O senhor é meu pai, sabe por quê? Porque ele foi criado, esse sujeito, esse homem, por um pai registral, casado com a mãe dele. Portanto, a vida inteira, esse homem teve um pai. No leito de morte, parece coisa de novela da Globo, a mãe chama e faz assim, filho, tem uma notícia para te dar. Sabe seu pai, que te criou a vida inteira, não é seu pai. O seu pai é fulano. E daí, a petição inicial, ela é autodestrutiva. Porque ela diz assim, eu nunca me dei bem com aquele que se dizia meu pai. E agora eu descobri por quê. Porque eu nunca fui filho dele. Porque ele quer fazer aquela relação de afeto com amor. Lembra que eu falei que está errado na aula passada? Afeto como se fosse amor. Então ele nunca teve amor por mim, mas teve ódio. Então, bom, então é filho do mesmo jeito, porque é o filho do ódio. Mas daí o que acontece então? Agora eu descobri meu pai, a petição é tão bonitinha, agora eu vou ter afeto, carinho, amor, tudo nas 10 primeiras páginas. Na 11ª vem assim um parágrafo. E também eu estou sabendo que ele está vendendo os bens, eu vou entrar com uma anulatória porque eu quero minha parte. O homem está vivo! O homem está vivo! Jogando futebol, arando terra. Que minha parte, meu senhor? 50 anos ele vai abraçar o velho. Daí, evidentemente, que meu cliente não vai fazer o DNA. Isso é óbvio, porque o DNA é irrelevante. Ele não é pai. E não será pai. Porque esse sujeito teve um pai a vida inteira. Bom ou ruim, desculpem, o critério para ter pai não é assim, meu pai é ótimo, é meu pai é péssimo, não, esse não é meu pai. Se a gente pudesse escolher por critério, então, ele é pai. O homem que criou como filho. Agora vamos para o STJ. Bater na porta de alguém, abraçar e falar, papai, é demais essa história. Isso parece coisa de novela. Quem é o senhor? Sou seu filho. Não, o senhor não é meu filho, eu tenho 2 aqui, tenho neto, tenho mulher, não, eu sou também. Também o cacete. O cacete. Se não, o direito, sabe o que acontece? Vira a porta para agir por meio de torpeza. Eu espero. Vamos ver se esse pai é rico. Ou aquele pai é rico. Qual pai eu vou querer? Tem grana. E aquele outro? Aquele outro joga no lixo. Não é assim, não. Eu espero que não seja. Se o STF disser que é assim, daí eu começo a ficar preocupado. Vamos lá. Desdobramentos da parentalidade socioafetiva. Desdobramentos da parentalidade socioafetiva. Primeiro caso. Primeiro caso é o seguinte. Namoro conturbado, vai, volta, vai, termina, reata. Ele estudando para concurso, ela já trabalhando, ganhando dinheiro, não aguenta mais esperar o cara passar no concurso. E ele continua estudando. Daí um dia ele passa no concurso, ela fala, bom, agora melhorou as chances e tal. E ele fala assim, agora que eu passei no concurso, vamos nos casar. Ela fala, vamos, mas tem um pequeno problema. Nessa nossa última briga, você sabe, né? Você me abandonou de novo, já pela 20ª vez, eu estava carente, tomei um copo a mais, acabei mantendo relação sexual sem as devidas precauções. Estão acompanhando a história?
e eu engravidei. Estou grávida do outro. Ele fala assim para ela, tudo bem, que isso aí não muda nada. O amor é o mesmo, eu vou registrar este filho como meu. Isto então é chamada adoção à brasileira. Ele sabe que não é pai e registra. Isso é até crime. O Código Penal tipifica isso. Porque eu estou dando uma declaração falsa, sabidamente falsa. Muito bem. Então ele registra a criança. E cria como filho ou como filha. E vai. E os anos se passam. Um dia ele acorda e briga com a mulher dele. Pode ser companheiro ou esposa, tanto faz. E quando ele briga com a mulher dele, a primeira coisa que ele faz é ir para o fórum, propor uma ação negatória de paternidade, dizendo, faça o DNA que eu vou provar que eu não sou pai dessa criança. Só que reparem, ele registrou porque quis, ele criou, estabeleceu o vínculo de afeto, sempre se comportou como pai, a criança tem o sobrenome dele, e ele diz, agora eu quero fazer o exame de DNA. O caso de São Paulo, aqui do Fórum Central, é emblemático. O réu, o filho, contestou. Realmente, ele nunca foi meu pai biológico. Mas ele me tratou como filho, me criou como filho, e eu quero provar a socioafetividade. O juiz, muito consentâneo com o direito civil atual, faça-se o DNA. Eu achei genial esse despacho. O pai diz que não é pai biológico. O filho diz que não é filho biológico, faça-se o DNA. Bom, tá bom, vai agravar, vai dar trabalho, fizeram o DNA. E veio a resposta. Ele não era pai. Bom, meu Deus do céu, ele sempre disse, o outro também, se viesse que ele é pai biológico, era intervenção do Espírito Santo. E daí o juiz faz o que ele queria desde o começo. Julga no estado do processo. Claro, o DNA diz que não é pai, ele diz, não é pai, é procedente a negatória, altere-se o registro civil, retire o sobrenome, e pior, nesse momento, ele exonera o pai dos alimentos, porque se não é pai, não tem o dever de pagar alimentos. Então o filho, no mesmo dia, perde o pai, perde o sobrenome, perde os alimentos. E o filho recorre, aqui para o DJ de São Paulo. Quem julgou? O desembargador Matias Coutro, presidente do IBDFAN de São Paulo. E o acórdão é uma aula de direito de família. Ele anula a sentença, diz que a sentença não deixou o filho produzir a prova da socioafetividade, ele não pode dizer se é pai ou não é pai, porque não produziu prova. Mas uma coisa ele sabe, que o juiz errou em julgar com base no DNA num processo que se discute afeto. Devolveu para a primeira instância para fazer prova do afeto. O STJ já bateu o martelo em mais de uma ocasião. O pai que reconhece filho alheio é pai e não pode se arrepender ou resolver, tipo pizza, né, que você compra por telefone, 7 dias depois devolve a pizza. Não comi a pizza, quero me arrepender da pizza. Filho não é pizza e filho não é compra feito fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para se arrepender. Criou-se a filiação, o pai não pode voluntariamente abrir mão dela. Então, primeiro caso, anotem aí. Vamos pôr por número para a gente não se perder. Primeira repercussão, desdobramento. Homem que reconhece como seu filho que sabe que biologicamente é de outra pessoa. Ó, eu falei para o senhor socioafetivo tudo junto sem acento. Ah, o senhor resolveu fazer uma quebra, né? Ah, tá bom. Socioafetivo. Mas eu acho que nessa quebra não vai o acento. Porque se o senhor só está quebrando a palavra, o acento cai fora. Desculpe, tem que te corrigir. Desculpe, vou ter que manter a minha orientação. Onde eu estou, minha filha? De outra pessoa. Então, quer dizer, ele voluntariamente se reconhece como pai. É a hipótese de adoção à brasileira. É a hipótese de adoção à brasileira. Como houve reconhecimento consciente pelo pai, a paternidade afetiva
se sobrepõe, a afetiva se sobrepõe à biológica. E o vínculo não pode ser desfeito pelo pai. Não pode ser desfeito pelo pai. Resp. 1, 2, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 9, 5, 7, barra Santa Catarina. Barra Santa Catarina. Esse é o primeiro desdobramento. Segundo desdobramento. O rapaz, advogado, a noiva jovem, concursanda, passa no concurso, depois de longo esforço, magistratura estadual, vamos nos casar? Vamos, mas ele está trabalhando em São Paulo, a moça tem que ir para uma comarca longínqua no interior. Bom, fazer o quê? Vamos casar, a gente se vê sempre que der, tal, e ela está lá longe, e ele aqui. E naquele momento de fraqueza, que todos nós temos um dia, ela se vê sozinha, naquela comarca distante, aquele calor grande, afetivamente abalada, não dá para vir para São Paulo encontrar o marido, mas tem naquela mesma comarca um jovem promotor substituto. E ele fala para ela, vamos tomar um vinho para comemorar nossas mágoas, tristezas e solidões, e naquela comarca fria do interior, 42 graus no inverno, resolve fazer um fondue. O senhor sabe o que é um fondue? O senhor enfia um palitinho e levanta o queijo. Sabe o que é fondue, né? Bom, fondue para cá, fondue para lá, toma 2 vinhos, tá certo? E eles consumam aquele ato impulsivo. Mas só isso. E ela engravida. Ela fala, meu Deus, eu vou contar para o meu marido? Eu também mantenho relação sexual com ele. Ah, deixa, fica sendo dele. Então, nasce o Júnior, o filho mais velho. E depois ela tem outro filho com o marido. Ela volta, vem andando, a carreira progride, chega em São Paulo, uma magistrada brilhante, vai para o Tribunal de Justiça já convocada. Só que nesse meio tempo o marido fica desempregado. O marido fica desempregado, é mandado embora, começa a se dar o direito de bebida, cabeça vazia, oficina do diabo, ele bêbado, tal, muito tempo em casa sem fazer nada, começa a olhar a vizinha da porta da frente, a vizinha tem uma saia decotada, a mulher trabalha demais no tribunal, não dá atenção para ele, os filhos nessa altura já estão com 15, 16 anos, todos adolescentes, então ele começa a ter um caso com aquela mulher. E tem um caso tórrido. E um dia a esposa resolve voltar mais cedo para casa. O que é um erro técnico, eu vou explicar isso para vocês. Da boa fé objetiva, você avisa, não faz surpresa. Então ela fala assim, hoje eu vou fazer uma surpresa. E chega mais cedo e pega o marido no flagra com a outra. E o homem latino, ele é um homem de sangue quente, ele é macho. Então ao invés de ele negar, falar, não, eu escorreguei, caí em cima dela, alguma dessas desculpas, ele fala, estou te traindo mesmo. Você só trabalha, você está gorda, vesga, cozinha mal, eu não aguentava mais. Olha que delícia, vizinha. Ele afronta a mulher. Está acompanhando? Ela fala assim, então eu quero te contar uma coisa. Sabe o seu filho primogênito? Aquele que tem o sobrenome do seu pai, Júnior, que nem você, que sua mãe dizia que até andar de bicicleta ele anda como você, que é a sua cara. Sabe? Sabe esse? Que como você aprendeu a escrever desde cedo, que ele é sua cópia, né? Ele é filho do seu corno. Adultério. A paternidade foi constituída em erro, porque ele acreditava ser pai quando não era. Juridicamente, os cornos se classificam em 3 categorias. Primeira, o corno conformado. O corno conformado não dá problema aqui pra gente, pro caderno. Foi o caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No meio de uma campanha eleitoral, uma jornalista da Globo, morando em Londres, disse assim, Fernando, querido, você me engravidou. Ele era casado com a dona Ruth. Para não gerar escândalo, ele falou, vou registrar a criança. É minha, eu registro. Registrou a criança. O tempo passou, ele foi criando aquele filho como filho, igualmente aos outros. A dona Ruth morreu, e os filhos dele com a dona Ruth disseram, esse filho não é seu. Faz o DNA. Ele fez 2 exames de DNA, um em São Paulo e um em Nova York. E os 2 exames indicaram que ele não é pai biológico daquele filho.
Mas nessa altura, passados os anos, ele criou como filho, trata como filho, é meu filho, tendo ou não meu sangue. Esse não vai dar problema jurídico nem vai para o caderno, porque ele mantém a paternidade em todos os efeitos. O segundo tipo de corno é o corno revoltado. Quando ele descobre o chifre, ele entra com uma ação contra a mulher, claro, por adultério. E pede dano moral por ter sido enganado. Tem um caso do corno goiano, ele tinha 2 filhos, cada um com nenhum dele, cada um de um homem, e ele criou. O tribunal deu 300 mil para o corno goiano. Alguns cornos não se conformam em demandar a mulher. Eles põem no polo passivo também o amante. Porque, afinal, se eu fui corneado, foi com alguém. Não foi sozinho que ela me corneou. Então, polo passivo da demanda, o amante. O STJ tem uma decisão. É que aqui não deu aula de contratos, mas tem uma decisão que diz assim, o marido só pode demandar a mulher que o trai. Porque é ela que tem o dever de fidelidade. O amante não pode ser demandado ou não paga indenização, porque o amante não tem dever de fidelidade. Só que, então, portanto, o amante está exonerado, não paga a conta. Só paga a conta a adúltera. Mas, na verdade, isso aqui é um erro técnico. Porque se vocês estudarem a teoria do terceiro cúmplice, a doutrina do terceiro cúmplice do direito francês, no rompimento do contrato, a quem me ajuda a romper o contrato é tão culpado quanto eu que rompi. Isso é na boa-fé, é na função social, 608. Então, podia ter aplicado o terceiro cúmplice. Não aplicou. Condenou só a adúltera e não o cúmplice do adultério. Mas também isso aí, para nós não muda, porque o filho continua filho. O pai não se volta contra a criança, ele se volta contra a mulher ou contra o amante. Também não precisa de problema para nós. Mas tem o terceiro corno, que é o chamado corno machadiano, em homenagem ao Machado de Assis. Vocês lembram do Dom Casmurro, certo? Que o Bentinho olha a criança e vê na criança o fruto do adultério. Capitu? Tinham olhos de ressaca, oblíqua e dissimulada. Então ele olha na criança o fruto do adultério. Então ele não suporta aquilo. O que ele faz? Ele entra com uma ação negatória contra o filho, para dizer, não é meu filho. Portanto, por isso que tem que ir para o caderno essa hipótese. Houve uma construção afetiva, baseada num erro, porque ele acreditava ser pai quando não era, e quando ele descobre, ele quer desfazer a paternidade. Ele quer apagar o seu nome da certidão do filho, desfazendo a paternidade. O que o senhor acha nessa hipótese? O que o STJ diz? O que prevalece? A verdade biológica e desfaz a paternidade, ou a verdade socioafetiva e mantém a paternidade? No caso de erro, que o homem foi enganado, que o homem desconhecia que criava filho alheio. Eu também acho que se tivesse que prevalecer, seria a socioafetiva, por uma questão simples. Se alguém não teve culpa, foi a criança. Pode ser culpa do pai, pode ser culpa da mãe, pode ser culpa do amante, mas a criança não teve culpa nenhuma. Ela nasceu e foi criada por um homem. O STJ diz que não. Como houve erro, ele pode desfazer a paternidade. Prevalece a verdade biológica. Segunda hipótese. Homem acredita que o filho é seu quando, na realidade, é filho biológico de outro. Nesta hipótese, a paternidade se baseou em um erro. Ou seja, numa falsa noção da realidade. Prevalece, então, a verdade biológica. E a ação negatória é procedente. RESP 878-954. 878-954, Barra Rio Grande do Sul.
Observação. O STJ ainda admite indenização por dano moral quando o STJ admite indenização por dano moral quando a esposa infiel esconde do marido a filiação biológica de terceiro. Põe entre parênteses, filho do amante. Filho do amante. RESP 922 462 /SP. 922 462 /SP. Foi esse aqui que o STJ disse. A esposa que traiu pode ser condenada a indenizar por danos morais o marido traído. Agora, onde está aqui que fala que o amante não? O cúmplice não tem o dever de indenizar, pois não tinha o dever de fidelidade. Essa ideia condenou a mulher e não o cúmplice do adultério. Terceira situação. Vocês viram que até agora eu estava discutindo se o pai socioafetivo podia ou não afastar a paternidade para prevalecer a biológica. Numa valeu o afeto, na outra valeu o DNA. A terceira hipótese já é uma situação distinta. Olha aqui. O sujeito, casado, não consegue ter filhos com a mulher, tem lá uma pessoa, uma criança, ele vai lá e faz uma adoção à brasileira, ou seja, ele registra como dele, mas não é. Então ele vira pai socioafetivo e registral, mas não é pai biológico. Depois, a esposa dele e ele tem um filho, que vai ser registral e biológico. Os dois, o socioafetivo mais velho e o registral biológico mais novo, convivem como irmãos. São dois irmãos numa família. O tempo passa e 40 anos depois morre o pai. De ambos, do filho socioafetivo e do filho registral /biológico. O que faz o filho biológico? Ele entra com uma ação para anular aquele registro do irmão mais velho, era uma irmã no caso concreto, da irmã mais velha, com qual objetivo? Ele diz na ação, eu vou provar por exame de DNA que esta moça não é filha do meu pai. Alternativa A, ele queria apenas e tão somente defender a beleza do exame do DNA e da verdade biológica. Era só isso. Alternativa B, exclua ela da herança e me dá todo o patrimônio. O que vocês acham que ele pedia, esse sujeito? Evidentemente que a ação foi proposta por um herdeiro para excluir o outro, objetivando receber a totalidade dos bens da herança. Essa ação tem natureza claramente com objetivo patrimonial. Eu quero tudo, exclua o sujeito fora. O que prevaleceu no STJ? A paternidade socioafetiva e mantiveram a filha herdeira ou a verdade biológica e excluíram a filha da herança? Sabe por que prevaleceu a verdade socioafetiva? Por uma questão óbvia. Quem construiu a relação foi o pai morto e a filha herdeira. O terceiro não pode impugnar uma relação da qual ele não participou, ele não construiu. Ele tem que simplesmente se calar, porque ele não participou da construção, não pode impugnar o que foi construído pelo morto. Tem mais de um caso, às vezes tem casos que a madrasta entra com a ação contra o filho socioafetivo para tirá-lo da herança, porque tirando o descendente, ela herdaria tudo. Tirando o único descendente do falecido, ela herdaria tudo. Prevalece, às vezes os sobrinhos, viu? Sobrinhos. Aquele filho socioafetivo caindo fora, os sobrinhos como colaterais herdam. Eles entram com uma ação para tirar o filho socioafetivo. Prevalece a socioafetividade. Os objetivos patrimoniais não se sobrepõem à verdade socioafetiva. Terceiro caso, então.
Tá, eu vou lhe explicar uma coisa. Se, no caso do meu cliente, no lei de morte, a mãe diz, você não é filha de João, você é filha de José. E o João, que foi aquele que criou ele a vida inteira, entra com uma negatória de paternidade. O erro do judiciário é se dar procedência nessa negatória. Ele é pai. Por 50 anos ele criou como filho. Ou não? Quem que a sociedade dizia que era pai do Joãozinho? Não era o João? Na escola. Quem foi padrinho de casamento? Quem estava no altar? Quem era o pai? O pai é quem cria e não quem dá material genético. Sim, o senhor está dizendo que a luz do STJ, não se aplica nesse caso. Porque o cara que é o pai biológico, socioafetivo, sabia que não era pai. Porque claro que ele sabia. A mulher falou para ele, eu estou grávida de uma aventura que eu tive. Imagina 50 anos. Eu não posso me casar falando para todo mundo que eu estou grávida de outro. Você topa me ajudar, já que me ama, a assumir esse filho que é meu? Foi isso que ele fez. Eles foram parceiros. Eles foram cúmplices os dois na história. Sim. Tá bom, então vamos lá. Se o STJ disser que você não é pai porque a paternidade foi desconstituída por força do adultério, ou seja, você foi enganado, é óbvio que o filho não vai ficar sem pai. Se o STJ erra lá em cima e desfaz a paternidade socioafetiva, eu vou precisar ter pai para essa criança, ela vai buscar na biológica. Aí não tem dúvida. Aí não tem dúvida que deixar a criança sem pai é que não dá. Porque eu tenho um pai socioafetivo, que o STJ, mas o erro está onde? No STJ, que ele devia ter mantido a verdade socioafetiva. Só que se ele destruir a socioafetiva, você não vai condenar a criança a ficar sem pai. Claro, ele vai ter que buscar a biológica. Não tem jeito. Mas o erro dessa raciocínio é ter desfeito a socioafetiva. Que devia prevalecer o afeto. Ou bem, joga fora tudo que eu estou falando e a aula ficava simples. Prevalece o DNA. Não existe parentalidade socioafetiva. Agora, se a gente começar a transigir, como está vendo no STJ, e eu não cheguei no pior ainda, que é o número 5. Eu vou chegar ainda no pior. Nós estamos ainda no meio do caminho. Tem coisa pior, nós estamos no número 3 ainda. Número 3. Herdeiro que pretende anular a parentalidade socioafetiva com o objetivo de receber a totalidade da herança. Anote assim, ou em certos casos, passa a ser o único herdeiro com a exclusão do sócio afetivo. Nesta hipótese, prevalece a verdade socioafetiva. Já que foi construída pelo falecido. E terceiros não podem questioná-la. Terceiros não podem questioná-la. Recurso especial 259 460 barra SP. Barra SP. Olha aqui, eu não me conformo. Pedido deduzido por irmão que visa alterar registro de nascimento de sua irmã, atualmente com mais de 60 anos de idade,
para dele excluir o pai comum, deve ser apreciada a luz da verdade socioafetiva, mormente quando decorridos mais de 40 anos da suposta falsidade registral. Quer dizer, o cara espera o pai morrer para excluir a irmã da herança. Isso é torpe. Anotaram o recurso aí? Essa é a terceira situação. Quarta situação. A quarta situação eu vou explicar em 2 etapas. Eu estava dando aula no TJ, do Distrito Federal, lá no... que, aliás, é o melhor coffee break de todos os tribunais do Brasil. Eu amo aquele coffee break. Estou com uma saudade do TJ, preciso ligar para a juíza, ver se eu arrumo uma aula lá. E daí, uma juíza... Estava dando aula sobre novos paradigmas. Eu passei uma semana dando aula sobre família, lá no TJ à tarde. E daí a juíza falou assim, professor, eu não posso falar com o senhor, estou com um caso para julgar que eu estou com dificuldade. Me conta a história. A história é assim. Uma moça namorava um rapaz, engravida desse rapaz, e não conta para ele que está grávida. Ela muda de cidade próxima, mas ela muda de cidade, começa a namorar outro rapaz, já grávida, e ele sabe, portanto, que ela está grávida, o novo rapaz, e eles se casam. E o rapaz reconhece aquele filho como dele, e, portanto, é adoção brasileira. E trata como dele, e cria o vínculo afetivo, e tudo vai muito bem. Um pai e uma mãe. Um dia, aquele namorado, que nunca soube que era pai, descobre, por conversas, você sabia que sua filha... Que filha? Não tenho filha? Não, você tem. Quando terminou o namoro, Maria estava grávida, hoje você tem uma filha de 12 anos. Então esse cara vai até a cidade vizinha, bate na porta da Maria e fala, Maria, cadê a minha filha? Não, como sua filha? Não, porque eu fiquei sabendo que quando você me abandonou, você estava grávida, eu nunca fiquei sabendo, e eu tenho o direito de ser pai. Só que o pai socioafetivo diz assim, desculpe, você pode ter direito, mas quem está aqui sou eu. E eu já sou pai da criança. Então, nesta hipótese, 2 pessoas querem a paternidade. Nas 2 primeiras, eu queria excluir paternidade sendo pai. Na terceira, o herdeiro queria excluir a paternidade não sendo pai. Aqui não, os 2 querem a paternidade. Eu tenho 2 pessoas que querem ser pais. E esse caso me marcou tanto que a juíza me contou a história que ela fez uma audiência com a mãe, o pai biológico e o pai socioafetivo. E qual foi a conclusão dessa audiência? O pai socioafetivo vira, essa história é tão bonita, e fala assim para a juíza, doutora, eu não sou pai de sangue dessa menina, mas eu me sinto pai porque desde sempre eu criei como filha e eu amo essa menina. Só que eu tenho que dizer uma coisa para a senhora. Ele, que é o pai biológico, tem muito mais dinheiro do que eu. Então, se a senhora entender que para minha filha ser feliz e ficar melhor na vida é melhor que ele seja o pai, eu abro mão por amor à minha filha. Isso é bíblico, né? Que é o rei Salomão. Que não ia cortar a criança ao meio, e a mãe de verdade fala, pode deixar com a outra, se é para cortar ao meio, eu não quero a criança. Vejam vocês. O direito tem que resolver uma situação de perplexidade. Por quê? Qual seria uma possível solução? Tira o pai socioafetivo entre o biológico, tudo bem? 2, mantém o socioafetivo e exclui o biológico. Ou 3, ficam os 2. Parênteses, já volto. Ficam os 2. São Paulo. Primeiro tribunal, depois seguido pelo Rio Grande do Sul e pelo Distrito Federal em decisões. O sujeito se casa, a mulher, ao parir, nasce a criança, ela morre, pouco tempo depois do parto, a criança fica órfã, aquele rapaz viúvo, ele se casa depois de algum tempo, novamente, e a madrasta da criança, sua mulher, cria a criança como filha. Ou seja, tecnicamente, na estrutura familiar, ela não ocupa o posto de madrasta, mulher do meu pai, e sim de mãe. Porque ela chama a criança de filho, o filho a chama de mãe, e constrói-se então com a madrasta uma relação socioafetiva de maternidade. Bom, a madrasta entra com uma ação para que, ao lado do nome da mãe, o nome dela seja acrescido na certidão de nascimento da criança, criando uma dupla maternidade. Então ela pede um reconhecimento de maternidade socioafetiva sem exclusão da mãe biológica da criança. E o juiz de primeira instância aqui de São Paulo diz assim, olha, o caso é lindo, eu acho que você tem todo o direito, é tudo muito bonito, mas nós temos 2 questões só. Primeira, o direito não admite dupla maternidade. Então eu não posso conceder o que o direito não admite. Mãe é só uma, pai é só um. 2, se você quisesse adotar a criança, eu deferia já, porque é o caso típico de adoção, já que a criança é órfã, a mãe morreu e você ocupa o papel de mãe. O problema prático disso
é o seguinte: se aquela mulher propusesse a adoção, além daquele problema da adoção, o intuito persone, que vocês já viram que daria rolo, mas tudo bem. Mas se ela propusesse uma adoção e a adoção fosse julgada procedente, qual que é o efeito da adoção? Rompimento dos vínculos com a família biológica. Vocês sabem que na adoção eu apago da certidão todo o meu vínculo com a família biológica. E a mãe socioafetiva recorre e diz assim na apelação: eu não vou adotar nunca a criança, porque eu não quero adotar. Porque se eu adotar, eu vou gerar uma coisa que eu não quero, que é ela romper os laços com a família da mãe falecida. Ela tem avós, ela tem tios, ela tem primos, ela tem uma vida com a família da mãe morta. Eu não quero trocar, eu quero acrescer. Eu não quero substituir, eu quero somar. E isso vem então para o Tribunal de Justiça, já que ela perdeu em primeira instância. E quando chega no TJ, o desembargador deu um voto, até eu fiquei sabendo que o aluno que é assistente dele foi nosso aluno na EPD, mas deu um voto absolutamente maravilhoso. Ele diz, vamos lá, primeiro que existe uma realidade afetiva construída. Isso é inegável pelas provas dos autos, testemunhas, todo mundo. Segundo que, o que nós temos que pensar aqui? É necessário efetivamente excluir a mãe morta para que ele tenha uma nova mãe, ou ele já tem duas mães? Porque vejam, esse menino cultuava a memória dessa mãe morta, as histórias de família. Ele não tinha nela uma referência, uma pessoa sem referência, ele tinha referência. Então o desembargador diz o quê? Duas mães. Foi o primeiro caso no Brasil de duas mães no registro de nascimento por Tribunal de Justiça. O Rio Grande do Sul, praticamente um caso idêntico, eram dois meninos, criados pela madrasta, também a mãe havia morrido muito cedo, também o Tribunal do Rio Grande do Sul admitiu duas mães. A madrasta vira mãe e a mãe pré-morta continua como mãe. E no Distrito Federal houve uma decisão que eu não conheço os detalhes do caso, mas também de mãe falecida. Portanto, nós temos 3 casos já de tribunais no Brasil que reconheceram multiparentalidade. Só que, nos 3 que eu estou contando agora, uma já havia falecido. Mãe, mãe e pai. Vamos anotar isso para voltar no caso da juíza, que é o mais difícil. Então, anota o seguinte aí. 4. Multiparentalidade. Multiparentalidade. Em princípio, o debate que surge é se a paternidade biológica se sobrepõe ou não à socioafetiva. Um abraço a São José do Rio Preto. Um abraço especial também àqueles que gostam do restaurante Albaba, melhor doce árabe do Brasil. Eu adoro. Quem vier para São Paulo, traz para mim doce árabe. Albaba, lá de São José do Rio Preto. Preciso voltar para Rio Preto. Comia muito bem lá. E tem um bacalhau em Rio Preto também. Um abraço ao doutor Edson Maluf. Não, acho que é Paulo Maluf, igual político, que é juiz. Grande cara também. Por que eu estou dizendo isso? Porque me mandaram aqui no Twitter. Mas vamos voltar aqui. Onde que eu estou? Sobrepõe a socioafetiva. Em princípio, o debate que surge se a paternidade biológica sobrepõe a socioafetiva. Mas algumas decisões admitem soma de filiação. Ou seja, sem qualquer hierarquia entre o afeto e a biologia. No caso do TJSP, em que a criança era órfã e a
mulher de seu pai. A cria como filho, admitiu-se a dupla maternidade ao lado da paternidade. Anotem a apelação de São Paulo. Apelação 000, apelação 000 6422 traço 26 ponto 2011 ponto 8 ponto 26 ponto 0286 ponto 0286. Vou repetir tudo. 000 6422 traço 26 ponto 2011 ponto 8 ponto 26 ponto 0286. Este precedente é repetido pelo TJ Rio Grande do Sul e TJ DFT, Distrito Federal e Territórios. DFT, Distrito Federal e Territórios. Bom, agora vamos voltar no caso da juíza. Eu fui para esse que é mais fácil. Então, o que acontece? O pai biológico quer ser pai. O sócio afetivo não quer deixar de ser pai. Solução adotada em vários precedentes. Os dois primeiros foram um de Rondônia, em Ariquemes, e um de Cascavel, no Paraná. Se você é pai porque construiu a relação afetiva, e você é pai porque contribuiu geneticamente e nunca teve direito de sê-lo, os dois são pais. Então eu tenho dupla paternidade ao lado da maternidade. Qual é o desafio para vocês? Eu acho que essa questão é um desafio complicadíssimo. Porque os senhores são concursantes e eu sou professor. Nós não somos jornalista. Então, se os senhores tiverem que dissertar sobre isso, multiparentalidade, ou os senhores forem perguntados o que os senhores pensam sobre multiparentalidade, a primeira pergunta que os senhores vão ter é: qual é o fundamento jurídico da multiparentalidade? E os senhores tendem a dizer, claro, o melhor interesse da criança. Isso é o óbvio. Dois problemas nessa frase. Primeiro, multiparentalidade só se aplica à criança? Não pode ser um adulto? Quer ver? Eu descubro que meu filho com 22 anos é meu filho. Nunca soube, porque minha namorada escondeu. Tudo bem? Se eu posso ter dois pais de uma criança, eu não posso ter dois pais de um adulto? Então, melhor interesse da criança não justifica o caso de multiparentalidade em adulto. Já não dá para responder que o fundamento é o melhor interesse da criança. Porque nem todo mundo é criança. Segunda questão. Outro dia no IASP, eu tive um bate-boca com o Tartucci. Não, Simão, é melhor, porque nós estamos discutindo, o IASP é amicus curiae nessa ação do Supremo. Essa questão do afeto no Supremo. Então vamos preparar o parecer na Comissão de Família. E o Tartucci fez porque fez um capítulo de multiparentalidade, que eu acabei vetando, acabamos vetando com o meu voto de ira. Olha aqui, vocês não podem afirmar no concurso público, porque isso é uma leviandade, que é melhor 3 do que nenhum. A tese do Tartucci, para criança, é melhor 3 do que nenhum. Eu disse, e por que não melhor 2 do que 3? Quem disse que o melhor para criança é mais? Será que o melhor é quantidade ou o melhor é qualidade? Porque veja um problema. Se vocês disserem num concurso público que atende ao melhor interesse da criança ter 2 pais e uma mãe, eu, se eu fosse examinador, perguntaria, o senhor tem certeza disso? Por uma questão muito simples. Ser filho não é só ter direitos, certo? É ter também deveres. Porque depois eu não vou ser devedor de alimentos, se esses 3 precisarem. Eu depois não vou ter que cuidar de 3 pais quando na velhice deles. Então não é tão simples. É melhor para a criança ter mais do que menos. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu acho que justificar com o melhor interesse da criança, os senhores podem usar como argumento de retórica. Mas eu acho que, tecnicamente, os senhores têm que justificar que, como a Constituição não fecha os modelos familiares, ela não diz é só isso e não é aquilo,
ela não impede a multiparentalidade. Logo, numa realidade social, é possível admiti-la, porque não há números fechados na Constituição. Mas dizer que é melhor interesse da criança, eu repito, no caso de adulto não tem melhor interesse, porque não tem mais criança envolvida. Filho de 20, um pai tem 40, o outro pai tem 45, a mãe tem 40. Não há interesse de criança. Mas tomem cuidado com isso para concurso. Então vamos anotar agora o caso, esses dois precedentes. Não mudem de número, hein? Não, nós estamos na quarta. O quinto é a questão do filho. Eu estou ainda na multiparentalidade, tudo bem? Estou na quarta, não vamos para o quinto. Vamos lá. Há casos em que o pai biológico... Pô, esse bichinho desgraçado eu não consigo matar. Há casos em que o pai biológico desconhece ser pai. E quando descobre, a criança já foi criada. Ô desgraçado, você vai voltar a voar. Por seu pai socioafetivo. Já foi criada por seu pai socioafetivo. Ambos querem a paternidade da criança. Os precedentes de primeira instância, de Ariquemes, Rondônia, e Cascavel, Paraná, são de possibilidade da dupla paternidade. O fundamento normalmente invocado é o do melhor interesse da criança. Mas, considerando que a multiparentalidade pode ocorrer com adultos, é melhor se fundamentar na inexistência de números clausos, de modelos familiares conforme a Constituição Federal. Temos mais uma hipótese. Aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês. No Brasil ainda se discute 3, 2. No Canadá o problema é mais sério. 2 ou 4, sim. Porque o caso tem registrado no direito canadense, hein? As histórias de poliamor. O senhor já ouviu falar nisso? Maria se casa com João. Antônia se casa com José. Os 4 vão morar na mesma casa. E mantêm relações sexuais em grupo. Isso no meu tempo tinha outro nome, não era poliamor. Era suruba, não era? Mas tudo bem. Hoje chama poliamor. Pô, vocês... E daí tem um problema. Que esses casais se relacionando entre si, nascem filhos. Os filhos são de quem? De quem registra. A mãe, que pariu, e o marido dela, que está no registro civil.
Se o DNA é ou não é, não importa. Presunção pateris est. Bom, problema prático disso. Se casamento com 2 já é difícil, com 4 é impossível. Tem uma hora que rui o poliamor, vira poliódio. Cada um sai de casa e todo mundo briga com todo mundo. Bom, mas nós temos um problema prático. Esta criança que está em nome desse casal, primeiro que pode ser biologicamente do outro homem. Ninguém sabe quem é o pai biológico. Segundo que aquela mãe, que não é a mãe biológica, criou aquela criança como filha. Então, para ela, aquela criança, eles criam as crianças em comunidade. Ela tem 2 pais e 2 mães. As minhas mães e os meus pais. Então, aquela mãe que não pariu a criança, quer ser mãe. Então, nós temos um pai registral e uma mãe registral. Um pai socioafetivo e uma mãe socioafetiva. Então, agora, quando acaba o poliamor, nós podemos ter 4 na certidão de nascimento. 2 pais e 2 mães. Então, vocês imaginem as decisões a serem tomadas quanto ao poder familiar. Em qual escola vai estudar? Pai número 1, ele vota. Pai número 2, mãe número 1, mãe número 2. Deu empate. Juiz, bom, tem que fazer uma audiência, né, no estádio do Maracanã, põe todos os do poliamor, levanta a mão, faz assembleia de cotista, porque é isto que vai caminhar o direito brasileiro. Onde cabem 3, cabem 4. Tio Simão está profetizando. Onde cabem 3, cabem 4. Tudo bem? Qual que seria a melhor solução para esse caso? Eu não posso citar, porque o aluno foi aqui do cursinho que me arrumou. Como a jurisprudência de família do TJ de São Paulo corre em segredo de justiça, ele me arrumou, eu não posso citar no ar, nem número, nem nada, porque tem segredo de justiça. O Tribunal de São Paulo deu uma decisão genial. Que seria, aliás, se eu pudesse citar, seria objeto de um artigo meu. Aquele homem bateu na porta da mulher e fez assim: Fulana, eu sou o pai da sua filha. Gente, imaginem o drama no caso concreto, tira as brincadeiras, o drama no caso concreto, daquela menina com 12, 13 anos, que tem o pai, que sempre a criou, e um dia chega um homem e diz assim: eu sou seu pai. Imagine o drama para aquela criança. Uma decisão dessa, é bonita em tese. 2 pais, pode tudo. Agora vamos lá. Aquela criancinha, chega aquele homem: eu sou seu pai. Ela vai dizer não, por óbvio que não. Nem cachorro vai com estranho, quanto mais criança. Meu pai é quem me criou. Aquela menina não aceita aquele homem como pai por uma razão óbvia. Ele não é pai dela. Pai é aquele que está com ela desde que ela nasceu, primeira comunhão, batismo, dor de barriga, reunião de pais e mestres, levou de férias. Aquele homem entra na vida dela. É o meu direito de ser pai. O que o TJ de São Paulo fez? Não me venha... TJ, hein? Segunda instância. Não me venha com conversa. O senhor vai ter direito de visita. E se amanhã construir os vínculos afetivos, eu até proponho a outra ação e vai discutir multiparentalidade. O senhor não pode ser pai por causa do DNA. O senhor tem que ser pai por conviver com a criança. A criança não pode ser obrigada a aceitar um estranho como pai se ela já tem um pai. Essa decisão é genial. Porque o poder familiar tem parcelas, ele pode ser fracionado. Deu àquele pai biológico a visita. Ele que construa com afeto, e se for virar uma multiparentalidade, que vire na real, não no papel. Porque ela assume os 2 pais, ela convive com 2 pais. Que é o caso da mãe que morreu. Aquele menino assumia 2 mães. Uma em memória, uma em sentimento e a outra na prática. Aquele menino tinha 2 mães. O caso do pai biológico, tecnicamente, ele não tem 2 pais. Porque tem alguém que é pai. Aquele é um estranho para aquela criança. Por isso que essas decisões me arrepiam. Imaginaria eu, uma sobrinha minha, que tem lá o pai e a mãe, apareceu outro homem e falar: agora também eu sou seu pai. Uma filha aparecendo outro pai. Bom, é isso que temos no direito brasileiro. A quinta hipótese. A quinta hipótese estragou minhas férias na Bahia em 2012. Dia 18 de dezembro de 2012. Estava eu tranquilo, sem internet, sem nada, achei um lugarzinho de internet. Vou checar o Twitter. Acabou com as férias. Bom. A pergunta no quinto caso é a seguinte. Eu falei até agora de pai, de terceiro. Agora eu vou perguntar do próprio filho. O filho sabe que ele tem um pai que é pai socioafetivo. Só que ele sabe, portanto, que ele tem um pai biológico, que é a história que está no STF. O filho pode optar pela paternidade biológica em detrimento da paternidade socioafetiva? Olha a sua pergunta, o senhor que falou para mim agora há pouco. Ele pode optar por desconstituir a paternidade afetiva
ficando com a biológica? Ou seja, a pergunta aqui é seríssima. Até agora, eu dei para vocês dados de afeto versus biologia. Afeto versus biologia. Agora eu estou dando um dado novo, que é a vontade. Se o filho sabe que é filho biológico de terceiro, mas foi criado a vida inteira por um pai socioafetivo, que é o caso do meu cliente, contei agora há pouco, ele pode optar pela paternidade biológica em detrimento da socioafetiva? E o STJ diz que pode. Ou seja, no quinto e último exemplo, a paternidade não é nem um dado biológico, nem mais um dado afetivo. É uma escolha. Se ele quiser manter o socioafetivo, ele mantém. Se ele quiser o biológico, ele pode buscar o biológico. E aí, vocês concordam que a coisa fica feia. Porque aí, se a paternidade não é um dado nem de afeto, nem de biologia, é um dado de opção para o menor, aí vocês abrem porta para qualquer tipo de torpeza. Eu escolho quem é mais rico, eu escolho quem é mais bonito, eu escolho quem tem uma casa melhor, mas é isso que diz o STJ. A escolha é do filho socioafetivo. Quinta e última. Filho socioafetivo pode desconstituir o vínculo, estabelecendo o parentesco com seu pai biológico. Pois a paternidade socioafetiva é excepcional. Sendo que, em regra, prevalece a biológica. Prevalece a biológica. Agora, uma coisa que vamos precisar anotar daqui a um minuto, só para acabar essas ideias. A decisão até pode ser essa. Pode ser essa. Um dado de vontade. O que me desagrada profundamente. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês. Uma coisa eu preciso dizer para vocês. A decisão do ministro Salomão diz assim. Eu só vou ler, porque nós vamos fazer uma nota importante no caderno. O direito da pessoa ao reconhecimento de sua ancestralidade e origem genética. Olha lá, eu vou repetir os termos. Ancestralidade e origem genética. Onde está isso? Se insere nos atributos da própria personalidade. Vamos deixar uma coisa bem clara. O que as decisões do ministro Salomão e da ministra Nancy Andrighi fazem é desconstituir o parentesco socioafetivo para prevalência do biológico. Desculpem os ministros, isso não tem nenhuma relação com ancestralidade ou origem genética. Eu explico por quê. Se eu nasço por meio de uma técnica de reprodução assistida heteróloga, doação de esperma ou doação de óvulo, tudo bem? Eu sou filho do meu pai e da minha mãe porque eles optaram por essa técnica. Eu tenho o direito de saber quem são os doadores dos gametas? É um alto debate. Este que vos fala entende que não sei em casos excepcionais como doença, que eu preciso de alguma coisa, mas tem que ser assim, gravíssimo, eu não posso. Mas a tendência hoje, eu estou vencido. É dizer que eu tenho direito à ancestralidade genética. Mas o que significa isso, meus amigos? Ancestralidade genética não significa ter um pai, significa descobrir quem é o doador dos meus gametas. Estão entendendo isso? O pai é quem me criou, é aquele que usou a técnica e, portanto, ele é meu pai. Ainda que eu descubra quem é meu ancestral genético, ele não é meu pai, tecnicamente, porque ele só contribuiu com o material genético. A adoção não é assim também? Eu não tenho um pai adotivo, que é meu pai, e aquele que é biológico fica como não pai, não é cortado o vínculo com ele? Portanto, não dá para justificar o seguinte: eu posso abandonar o afeto e criar a relação biológica porque eu tenho direito à ancestralidade genética. São coisas diferentes. Ancestralidade genética é conhecer meus ascendentes, mas não criar pai. Criar pai é desconstituir uma e é por outro lugar, que é isso que o STJ disse. Vamos anotar as decisões e eu vou fazer essa nota. São dois recursos especiais. Comecem aí com o primeiro.
Recurso especial 167 993 Rio Grande do Sul. E o segundo, da ministra Nancy Andrighi, 401 719 Barra Minas Gerais. Nós temos uma observação embaixo para acabar a aula de hoje. Observação. Nos dois recursos, entendeu-se que a paternidade passa a ser uma opção do filho socioafetivo. É um dado de vontade. É um dado de vontade. Contudo, não se pode que sacanagem isso. Não se pode. Estou achando que o Danásio está pagando muito mal, viu? O senhor não para de pedir comida para os alunos. Olha que sacanagem isso. Natália. Eu não disse isso, hein? Eu ganho muito bem. Que a comida é como um ritual de afeto. Depois eu explico isso com um dia com mais calma. Não é hoje que eu estou sem paciência para explicar o ritual do afeto. Não é ritual de acasalamento, é de afeto. Vamos lá, onde eu estou, minha filha? Não se pode justificar a decisão de acordo com o direito à ancestralidade genética. Põe entre parênteses, atributo da personalidade. Pois tal direito não cria vínculo de parentesco. Exemplo: direito do filho havido por técnica heteróloga em conhecer seus ancestrais. Porque se houvesse confusão disso, meus queridos, todo doador de esperma viraria pai? Não rola. Não é esse o espírito da coisa. Bom, acabamos o afeto. E quando acaba o afeto, a gente começa o casamento. Acabou o afeto, começa o casamento. É o tema do nosso próximo encontro. Semana que vem eu estou fora trabalhando em Portugal, mas eu volto. Abraço a todos, até a próxima.